Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldi e estou trazendo um tema que muitos não conhecem, mas eu acho interessante vocês terem noção disso. E o tema do vídeo é: você sabe o que é o índice VIX? O famoso índice do medo. Então vamos lá. Então o índice VIX, conforme artigo publicado por Sarah Jane, é um índice também conhecido como índice do medo. É uma ferramenta poderosa para investidores, seja você um iniciante ou alguém que já gerencia seu portfólio há anos. Compreender o VIX pode ajudá-lo a entender melhor o risco de mercado, tomar decisões de investimentos mais inteligentes e até mesmo gerenciar a volatilidade dentro do seu portfólio. Mas o que exatamente o índice VIX é o índice VIX e por que você deve se importar com ele? Nesse artigo, a autora se propõe a desvendar o índice VIX, explorando o seu significado histórico, como ele é calculado e suas aplicações práticas. Ao final, você terá um entendimento sólido de como o VIX pode ser integrado à sua estratégia de investimento para gerenciar melhor os riscos de mercado e potencialmente capitalizar sobre os movimentos de mercado. Então, o índice VIX é um índice de volatilidade. Foi desenvolvido pela Bolsa de Opções de Chicago e serve como uma ferramenta vital para investidores que buscam entender o sentimento do mercado e as potenciais flutuações nos preços das ações. Frequentemente referido como medidor do medo, o VIX captura as expectativas do mercado de volatilidade para os próximos 30 dias, conforme implícito pelas opções no índice Standard Poor's. Esse S&P 500 tem um pouco mais de 500 empresas, digamos que as principais empresas que negociam em Nova York. Quando o VIX está alto, sugere que os investidores antecipam mudanças significativas no mercado, enquanto um VIX baixo implica uma perspectiva de mercado estável e menos volátil. Quanto maior o índice, maior é o medo do mercado. O índice de volatilidade da Bolsa de Opções de Chicago, comumente conhecido como VIX, surgiu em 1993 como uma ferramenta inovadora que mudaria para sempre a forma como os investidores medem e interpretam o medo do mercado. Comissionado pelo CBOE e desenvolvido pelo professor Robert Waley, o índice inicialmente se concentrava nas opções do S&P 100 e agora no S&P 500. O ano de 2003 marcou um momento crucial na evolução do VIX, quando ele passou por uma atualização significativa da metodologia, mudando seu cálculo para as ações do S&P 500. Essa transformação tornou o índice mais abrangente e representativo no sentido do mercado mais amplo. A jornada do VIX, de um conceito teórico para um instrumento de negociação prático, continuou com a introdução de futuros do VIX em 2004, seguida por produtos negociados em bolsa, os ETPs, em 2009, tornando a volatilidade negociável pela primeira vez na história no mercado. Ao longo da sua existência, o VIX tem servido como uma testemunha inestimável de grandes eventos de mercado. Durante o crash da Segunda-feira Negra em 1987, estimativas sugerem que o índice teria atingido aproximadamente 150 se existisse naquela época. Mais recentemente, atingiu picos drásticos de 89,53 durante a crise financeira de 2008 e 82,69 durante o crash de mercado devido à Covid-19 em 2020. Em condições normais de mercado, o VIX gera oscilação entre 15 e 20 pontos, com leitura acima de 30, sinalizando estresse significativo do mercado. O que são contratos de opções e por que eles são importantes? Antes de tentarmos entender como o VIX é calculado, é importante entender o básico sobre contratos de opções. Pense uma opção como um seguro em uma ação. Você paga um prêmio pelo direito, mas não pela obrigação de comprar ou vender uma ação a um preço específico, chamado de preço de exercício. Por uma data específica, aqui no Brasil nós temos opções que vencem mensalmente, em algumas ações já existem opções semanais. Opção de compra, call option, dá a você o direito de comprar a ação. Os investidores compram opções de compra quando esperam que o preço da ação aumente. Opção de venda, put option,
dá a você o direito de vender a ação. Os investidores compram opções de venda quando esperam que o preço da ação diminua. Só um comentário aqui, hoje eu comprei opções de compra do Itaú Unibanco, porque o preço caiu de forma muito exagerada e não faz sentido quando se comparado aos fundamentos do Itaú. É uma opção que eu comprei que vence no meio do meio para o final do mês de março. O preço dessas opções é influenciado por vários fatores, incluindo o preço atual da ação, o preço de exercício, o tempo até o vencimento, crucialmente a volatilidade esperada da ação subjacente. O índice VIX destila todas as informações desses preços de opções para gerar um único número que representa as expectativas do mercado sobre a volatilidade. Como funciona o índice VIX? O VIX é calculado a partir dos preços de uma gama de opções sobre o índice SP 500, especificamente aquelas com datas de vencimento no curto prazo. O índice utiliza tanto opções de compra quanto de venda do SP 500. Foca em opções com mais de 23 dias e menos de 37 dias para o vencimento. Pesa as opções para manter uma medida constante de 30 dias, incorpora opções fora do dinheiro para capturar todo o espectro de medos do mercado. Utiliza uma fórmula de swap de variância complexa que considera os preços das opções em diversos preços de exercício. Eu futuramente farei um vídeo só sobre opções, dando exemplos, mostrando operações reais, ok? Sem entrar em cálculos complexos, a ideia central é preços altos das opções, VIX alto. Alta volatilidade esperada, alto medo. Se os investidores estão preocupados com uma queda no mercado, eles compram mais opções de venda, que é o seguro contra perdas. Isso aumenta o preço das opções de venda e, consequentemente, o índice VIX. Preços baixos das opções, VIX baixo. Baixa volatilidade esperada, baixo medo. Se os investidores estão confiantes no mercado, eles estarão menos interessados em comprar seguros. Isso resulta em preços mais baixos das opções e um VIX menor. Essencialmente, o índice VIX é uma medida de prospectiva de quanto o mercado espera que o S&P 500 flutue num cenário de 30 dias, expressa como uma porcentagem anualizada. Como ler o VIX? O que os números significam? O índice VIX geralmente varia de 0 a 100, embora teoricamente possa ir além. E aqui está um guia geral para interpretar os níveis do VIX. VIX abaixo de 20, geralmente considerado baixo. Isso sugere um período de relativa calma e complacência do mercado. Alguns investidores podem ver isso como um sinal de potencial sobrevalorização. VIX de 20 a 30, considerado moderado. Isso indica que um nível normal de volatilidade do mercado e sugere uma percepção mais equilibrada de risco entre os investidores. VIX acima de 30 é considerado alto. Isso sugere um período de aumento da incerteza e medo do mercado. Historicamente, níveis VIX acima de 30 frequentemente estiveram associados a correções ou quedas no mercado. VIX acima de 40 sinaliza medo e incerteza extremos. Historicamente, esse nível tem coincidido com eventos significativos no mercado. Então, uma breve revisão: VIX abaixo de 20, risco baixo. VIX entre 20 e 30, risco moderado. VIX acima de 30, risco alto. VIX acima de 40, medo e incertezas extremos. Acabou o mundo, desgraceira total, terra arrasada. Exemplo geral de índice. Imagine que o mercado de ações vem subindo constantemente por meses e o VIX está pairando em torno de 12. Isso sugere que os investidores estão complacentes e não esperam muita volatilidade. No entanto, surge a notícia de que um grande evento global, por exemplo, uma crise geopolítica, um grande anúncio econômico, é iminente.
os investidores ficam preocupados com o impacto potencial no mercado e começam a comprar opções de venda para proteger seus portfólios. Como resultado, o índice VIX salta para 35. Imagina que ele estava em 12, com esses fatos acontecendo, subiu até 35. Isso sinaliza um aumento da incerteza e o potencial de uma correção do mercado. Quando se fala correção aí, vamos supor que o mercado estava em alta, ele tem uma baixa bastante relevante. Como usar o índice VIX? Aplicações práticas para investidores. O VIX é uma ferramenta versátil que pode ser usada de várias maneiras para entender o risco de mercado e informar decisões de investimento. Aqui está alguns exemplos, né? Avaliar o sentimento do mercado. Identificar oportunidades de compra. Um VIX alto, especialmente acima de 30, muitas vezes indica um período de medo e pressão de venda no mercado. Investidores astutos podem ver isso como uma oportunidade de compra de ações de qualidade a preços descontados. Warren Buffett disse o famoso: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. O VIX ajuda a identificar esses momentos de medo. Exercer cautela. Um VIX baixo, por outro lado, pode sinalizar complacência em mercados potencialmente sobrevalorizados. Isto pode ser um bom momento para realizar seu portfólio e considerar realizar alguns lucros, especialmente em ativos altamente especulativos. Aqui está falando em vender parte das ações que você tem. Confirmar tendências. O VIX está subindo enquanto o mercado está caindo. Isso provavelmente confirma que a tendência de baixa tem impulso. O mercado está se recuperando enquanto o VIX ainda está elevado. Isso pode sinalizar a cautela ainda é necessária. Informar onde colocar seu dinheiro. Em alocações de ativos, o VIX pode ajudar a guiar decisões de alocação de ativos. Em períodos de VIX alto, os investidores podem considerar mudar uma parte de seu portfólio para ativos mais seguros, como os títulos, por exemplo, títulos públicos ou dinheiro, que é o caixa. Por outro lado, durante períodos de VIX baixo, eles podem aumentar sua alocação para ações. Estratégias de trading. Alguns traders usam VIX para implementar estratégias específicas de negociação. Por exemplo, uma estratégia de volatilidade longa envolve comprar produtos relacionados ao VIX, por exemplo, futuros do VIX, ETFs do VIX. Quando o VIX está baixo, antecipando um futuro aumento na volatilidade. Inversamente, uma estratégia de volatilidade curta envolve vender produtos relacionados ao VIX quando o VIX está alto, antecipando uma queda na volatilidade. No entanto, essas estratégias são complexas e podem ser muito arriscadas, especialmente a venda de volatilidade, e geralmente não são adequados para investidores iniciantes. Então isso é para quem já tem um bom tempo aí de mercado. Negociação de opções. Como o VIX é derivado dos preços das opções, compreender o VIX é crucial para traders de opções. O VIX alto implica opções caras, porque expectativas de alta volatilidade aumentam seu valor, e o VIX baixo implica opções baratas. O item 3, gerenciar a volatilidade do portfólio. Hedging, os investidores podem usar produtos relacionados ao VIX para fazer proteção, esse hedging, em seus portfólios contra potenciais quedas no mercado. Por exemplo, comprar opções de compra do VIX pode fornecer um hedge contra um súbito aumento na volatilidade do mercado. Diversificação. Embora não seja diversificador direto, compreender o VIX ajuda a diversificar o pensamento sobre risco. Ao estar ciente do sentimento do mercado e da potencial volatilidade, os investidores podem tomar decisões de diversificação mais informadas em diferentes classes de ativos. Limitações do VIX. Embora o VIX seja uma ferramenta valiosa, é importante entender suas limitações. Aqui estão muitos comuns sobre o índice. Mito 1. O VIX como previsor de direção do mercado. Muitos investidores erroneamente entendem que o VIX pode prever para onde o mercado irá. Isso não acontece. Este é talvez o equívoco mais
persistente sobre o índice. Na realidade, o VIX simplesmente mede a volatilidade esperada, a magnitude dos movimentos potenciais de preços, sem indicar direção. Uma leitura alta do VIX não significa necessariamente que as ações cairão, assim como uma leitura baixa não garante estabilidade do mercado. O índice nos diz apenas quanto movimento os indicadores esperam, seja para cima ou para baixo, a famosa volatilidade. O mito 2, níveis absolutos do VIX como sinais universais. Outro equívoco comum é tratar os níveis do VIX como indicadores absolutos que significam a mesma coisa em todas as condições de mercado. A verdade é muito mais complexa. O que constitui uma leitura alta ou baixa do VIX varia significativamente dependendo do ambiente de mercado mais amplo, das condições econômicas e do contexto histórico. Uma leitura do VIX de 20 pode ser considerada alta durante um mercado em alta calmo, mas relativamente baixa durante períodos de incertezas econômica. O contexto é fundamental para interpretar os níveis do VIX. O mito 3, o VIX como ferramenta de sincronização perfeita de mercado. Alguns investidores caem na armadilha de usar o VIX como um mecanismo preciso de sincronização para entradas e saídas de mercado. Embora seja tentador, isso simplifica demais a utilização do índice. Leituras altas do VIX não sinalizam automaticamente os fundos do mercado, nem as leituras baixas precedem imediatamente os topos. O índice pode permanecer em níveis elevados ou deprimidos por muito mais tempo do que os investidores esperam, e usá-lo isoladamente para cronometrar o mercado frequentemente leva a decisões de investimento prematuras e equivocadas. Então não é apenas ele faz parte de um conjunto de conhecimentos necessários para você operar no mercado. O mito 4, produtos VIX como substitutos diretos do índice. Talvez o equívoco mais custoso envolva produtos de investimento baseados no VIX. Muitos investidores assumem que ETFs e futuros do VIX espelharão perfeitamente o desempenho do próprio índice VIX. Essa suposição não poderia estar mais distante da verdade. Esses produtos frequentemente se comportam de maneira bastante diferente do índice subjacente devido a fatores como contango, Black-Scholes e suas próprias características estruturais. A natureza complexa desses derivativos significa que seus retornos podem desviar significativamente do que os investidores poderiam esperar com base apenas nos movimentos do VIX. Então, vamos dizer aí que esses derivativos estão, de certa forma, contaminados e não espelham com clareza o que o índice mostra. Limitações do VIX. É um indicador voltado para o futuro, não é uma bola de cristal. Aliás, não existe nenhuma bola de cristal no mercado financeiro. Ninguém conhece o futuro. O VIX reflete expectativas de volatilidade futura, não uma garantia do que acontecerá. O mercado sempre pode surpreendê-lo. Foca na volatilidade de curto prazo. O VIX reflete principalmente expectativas de volatilidade para os próximos 30 dias. Não fornece um insight sobre tendências de mercado de médio ou de longo prazo. E é limitado ao S&P 500. Então, empresas e ações que estão fora do S&P 500 podem estar totalmente divergentes do que ocorre com o VIX. O VIX é derivado das opções, e não é apenas das ações, das opções das ações do S&P 500. Não reflete necessariamente a volatilidade de outros mercados ou ações. Por exemplo, aqui, os papéis negociados na Bolsa brasileira, né? Mais algumas limitações. Produtos do VIX podem ser complexos e arriscados. Investir em produtos relacionados ao VIX, como o futuro do VIX e ETFs, pode ser complexo e envolve um risco significativo. Esses produtos geralmente não são adequados para investidores iniciantes e exigem um entendimento completo de como funcionam. Pode experimentar picos e quedas súbitas. O VIX pode ser altamente reativo a eventos de notícias e pode experimentar movimentos rápidos e dramáticos. É importante estar preparado para essa volatilidade e não entrar em pânico se o VIX disparar. Como acessar informações do VIX?
é amplamente monitorado e relatado. Você pode encontrar facilmente o nível atual do VIX em vários sites financeiros. Investing, a Chicago Board Options Exchange, tem outros que eu já pesquisei que mostra. Concluindo, o índice VIX é uma ferramenta valiosa para entender o risco de mercado, informar decisões de investimentos e gerenciar a volatilidade do portfólio. Ao entender como o VIX funciona e como interpretar seus níveis, os investidores podem obter uma melhor compreensão do sentimento de mercado e tomar decisões mais informadas, embora não seja uma bola de cristal. O VIX pode fornecer insights valiosos sobre possíveis tendências de mercado e ajudar investidores a navegar por períodos de incerteza. No entanto, lembre-se sempre de considerar as limitações do VIX e usá-lo em conjunto com outras técnicas de análise e bons investimentos. Esse artigo está disponível nesse endereço na web, ok? Excelente artigo que foi divulgado sobre isso. É muito resumido, mas dá uma visão clara. Aqui nessa consulta, eu pesquisei o VIX, o máximo que ele atingiu, né? E o máximo foi atingido por ocasião da crise do subprime em 2008, ocorrida principalmente nos Estados Unidos. A crise das hipotecas, do crédito imobiliário, de derivativos com base em hipotecas. Vários bancos quebraram, empresas de seguro balançaram, né? Bateu por volta de 80 mil pontos. Se acima de 40 já é terrível, imagina 80. A pandemia pelo novo coronavírus também deu uma estilingada e o VIX chegou a 66,04, especificamente no dia 20 de março de 2020. Se você pesquisar na web, no dia 20 de março de 2020, em função da pandemia pela Covid-19, nós tivemos circuit break aqui no Brasil várias vezes durante o dia. Um outro ponto recente, 2025, o VIX ultrapassou 40. Tarifaço do Trump, né? O Trump, que havia prometido salvar a economia americana, está destruindo a economia americana. De forma rápida, hein? Aqui nesse gráfico nós temos um período de 5 anos, com destaque aqui para o tarifaço de Trump. Aqui no cenário de um mês, nós tivemos aí, um ano, nós tivemos aqui um pico que superou 50%, lá quando Trump começa a estabelecer tarifas absurdas e que a Suprema Corte norte-americana derrubou agora em 2026. Quando nós olhamos um cenário de 6 meses, nós tivemos 2 picos que ultrapassaram 25%, final de outubro, início de novembro e começo de dezembro. No cenário de um mês, nós voltamos a ter um pico aqui entre o dia 5 e o dia 6 de fevereiro, quando chegou perto de 22. E quais são os fatores que alimentam o medo e fazem esse índice VIX subir de forma bastante expressiva, né? Já está durando aí 4 anos a guerra Rússia e Ucrânia, a guerra Israel e Palestina, potencial guerra entre Estados Unidos e Irã, China avança e ameaça a liderança mundial dos Estados Unidos, crise econômica nos Estados Unidos, inflação, desemprego e vários outros problemas, né? A população norte-americana é quem está pagando a conta pelo tarifaço, né? Não são os países exportadores de produtos para eles. É o povo americano que está pagando. Tudo aquilo que Trump prometeu como melhora da vida do cidadão norte-americano não está acontecendo. Um outro elemento aí, potencial estouro da bolha da inteligência artificial e dívida estratosférica dos Estados Unidos. Então são aí fatores que afetam significativamente o medo do investidor, né? E aqui hoje, dia 27 de fevereiro de 2026,
Nós temos aqui alguns indicadores. No horário que eu baixei essa figura, o Ibovespa estava caindo 0,81% no dia, o futuro 0,79%, o SP 500 caindo 0,88%, o S30 caindo 1,36%, o VIX subindo, nesse momento foi por volta das 15 horas e 42 minutos, o VIX estava subindo 11,97%, beirou 20,86%, então já está ficando entre o 20 e 30, né? Bitcoin, ladeira abaixo. Só hoje, às 15 horas e 42 minutos, quando eu tirei esse print, o Bitcoin estava caindo 2,96. Tem caído quase todos os dias. E o dólar também, caindo 0,15 hoje. É comparado a uma cesta de moedas, tá? E aqui no Brasil, eu listei 20 e poucas empresas, das quais são as 20 primeiras do Ibovespa e mais algumas outras que eu analiso. Vocês podem ver diversas no negativo, né? Diversas ações. O próprio Itaú caindo aqui nesse momento 2,33%. Dia difícil para os investidores no mundo e aqui no Brasil. O mini contrato futuro, aqui nessa parte do lado esquerdo, ontem, cada candle representa 5 minutos de negociação. Nós vemos que ele iniciou o dia despencando fortemente, quase 2.000 pontos numa barra. Uma recuperação, uma nova queda, uma nova recuperação, e agora, por volta das 16 horas, de novo, essa situação de queda aí, né? Bitcoin. Em outubro de 2026, o Bitcoin atingiu 126 mil dólares. E agora está operando a 65.406. Então, num período aí de 5 meses, o Bitcoin já caiu 48%. Onde fica o fundo do poço? E aqui é o US Debit Clock, que traz informações sobre a economia americana. Ele está demonstrando que a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou 38 trilhões de dólares, o que representa 124% do PIB deles, né? Então, é uma desgraceira só, tá? O cidadão norte-americano já nasce devendo 112 mil dólares. Terrível, né? E se eles se envolverem realmente na guerra contra o Irã, vão se afundar mais rápido ainda. Só um detalhe: no mundo atual, somente 3 países têm a tecnologia de mísseis que ultrapassam 8.000 km por hora e podem chegar a 14.000 km por hora. Impossíveis de serem abatidos antes de atingirem os alvos. Ou seja, quem são esses países? China, Rússia e Irã. Então, numa guerra Estados Unidos e Irã, não vai ser nenhuma surpresa um porta-aviões norte-americano ser destruído por um míssil do Irã. Então, quais as consequências? Quais as retaliações? Nós podemos ter aí o VIX subindo mais de 80, ultrapassando 80 pontos, numa guerra que pode se expandir e durar muito, e não ser rápida como os Estados Unidos quer. Então, pessoal, aí obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até o próximo vídeo e abraços!